Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Para existir o pai, tem que existir o filho. E a gente pergunta, quem nasceu primeiro, o pai ou o filho? Porque o pai só passa a ser pai depois que nasce o filho, não é por filho. Então, só vai ser pai depois que nascer um filho. Enquanto isso, ele não é pai, não existe pai. Então tem que saber quem é o primeiro, se é o filho ou se é o pai. Aí nós temos os dois aspectos a considerar. A causa do filho é o pai. O pai é que planta a semente para que o filho possa nascer. Essa é a sequência causal. Então, para existir o filho, tem que existir o aparelho reprodutor chamado pai, que só passa a ser chamado de pai se o filho nascer. Se o filho não nascer, ele não é pai. Portanto, na verdade, nesta transformação que a humanidade vive, são filhos e irmãos. Na verdade, somos todos irmãos, porque aí vem aquele surgimento na nossa mente, na nossa consciência, que se nós somos todos filhos e irmãos, então a questão do pai é na vertical. Ou seja, o primeiro mundo é o pai do segundo mundo. E o segundo mundo é o filho do primeiro. Então, o verdadeiro pai da humanidade está no primeiro mundo e não no segundo, porque no segundo todos são filhos e irmãos. O pai que só é pai quando nasce o filho, e o filho que só nasce porque existe um aparelho reprodutor que será chamado de pai, que só será chamado de pai se o filho nascer. Estes são os filhos e irmãos aqui neste mundo. Então, a filiação, a verdadeira filiação humana, não está nos nossos antepassados, não está nos nossos avós, né? Porque o meu pai também era filho. Então, o meu avô era o pai do meu pai. Estão compreendendo e acompanhando a questão? Então, a verdadeira paternidade do mundo é o primeiro mundo. Então, essa é a lógica. Para existir este mundo, tem que existir um outro mundo que deu causa a este. Essa é onde nós temos plena certeza que a cultura racional vem do primeiro mundo, em nome do Pai. Esta é a cultura racional que nos revela a nossa verdadeira paternidade. E se me permitem aqui uma consulta rápida, nós temos ainda, no meio de estudantes da cultura racional, ainda existe, e eu faço parte disso, já desde 1976, esta percepção que às vezes a gente se confunde com o corpo de energia racional, que o racional superior cita, que é a causa do animal racional. Mas, ao mesmo tempo, ele fala do Sol, né? Então, em 1976, encontrava-me eu e outros estudantes, eu me lembro bem do meu amigo doutor Ivan Marinho, já falei aqui uma vez sobre esse trecho, em que o racional superior, vindo da nossa quase que digladiação cultural, naturalmente, mas uma confusão muito grande que a gente fazia a respeito desse corpo de energia que é a causa do micróbio, e o micróbio a causa do corpo humano, toda essa mecânica da transformação. Então, esse micróbio tem um corpo de energia que a gente ainda não compreende muito bem e faz confusão com ele, que se esse corpo de energia é o Sol ou se é o habitante do mundo racional. Então, os dois estão na conjectura certa, porque o racional superior, ao nos ver discutindo naquela acalorado, na varanda dele, em 1976, nem tinha começado ainda as obras, ele sentou, aquela turma, anotem aí, e passou um parágrafo que eu vou repeti-lo aqui, que já em outros vídeos nós já falamos aqui, mas eu vou repeti-lo novamente, para que as pessoas se situem bem e façam essa análise. E ele nos disse o seguinte, eu anotei, os outros anotaram também, e não está escrito no livro. Em nenhum livro eu vi, não assim, dessa forma direta, mas a explicação está, naturalmente. É só juntar, né, o bom entendimento. Ele disse assim para nós, anotem aí, a causa do animal racional é o Sol. Ponto. E o corpo de energia é o feito da causa,
a formação da causa do micróbio ser de origem racional. Aí a coisa ficou meio confusa no meu tempo, mas eu agora interrompendo aqui e explicando. O corpo de energia é o feito da causa. É o feito da causa que é o primeiro mundo. É o feito da causa, o mundo racional. E eu não compreendi isso na época, então já estou antecipando para aqueles que ainda não acordaram, que tentem acordar. Vou repetir mais uma vez. O feito da causa é o primeiro mundo, o antes do ser. Nós falamos aqui, e está lá na lição dos fluidos. O feito da causa. Então, esse corpo de energia é a organização da vida. Assim como tem a organização dos seres orgânicos, que é aquela mega empresa que produz todos os filmes, com seus atores, autores, etc., tem a organização da parte racional, a organização da vida, porque a vida provém do primeiro mundo, que é o Pai. Então, nesse foco, vou começar novamente, aí vocês sigam para a apreciação, depois nós pegamos esse trecho na parte descritiva também do vídeo, para você poder, mais uma vez, ter essa chance de compreensão. A causa do animal racional é o Sol. E o corpo de energia é o feito da causa, a formação da causa do micróbio ser de origem racional, que assim acompanhou a deformação para dar ao micróbio a formação racional, de origem de ser racional. A energia racional, que a pessoa se ligar ao mundo racional, fica ligado à energia do mundo racional, e esta energia liga-se ao corpo de energia racional. Aqui o racional começou a nos explicar como é que é a mecânica do retorno. O corpo de energia racional que você fala é o raciocínio. A energia racional fica ligada ao raciocínio. Onde está o raciocínio materializado. Que é o ponto de ligação com a energia racional. Mas olha aqui, ele aqui já começa a explicar o retorno. Quer dizer, quando ele fala naquele quadro famoso do LP do Tim Maia, né, que é o micróbio, a causa do corpo, ele chamava de Mobral racional, Mobral quando ele explicava ali. Então isso aqui encaixa muito bem. Nós fizemos um vídeo sobre isso já, mas a gente volta e fala mais uma vez aqui. Então aqui ele começa assim, a energia racional, no caso que está no livro, que a pessoa se ligar ao mundo racional, cultura racional é para isso, fica ligado à energia do corpo de energia racional, que é a causa do micróbio, que é aquela figura humana que está no filme. E volta por estar ligado à sua origem, o mundo racional. Quer dizer, aí é a mecânica do retorno. Quer dizer, a figura humana se liga na energia racional, que se liga nesse corpo de energia que volta. Mas então, aí ele conclui o seguinte, na lógica dessa percepção, para a gente compreender o que é o corpo de energia racional. A mãe é a causa e o pai, o causador do feito que é o filho. Essa é a ilustração. A mãe dá causa à transformação do filho. E o causador é o pai, que planta a sementezinha lá para a mãe poder ter o filho. Essa é uma ilustração. E depois ele diz assim, ou disse assim, o pai é o corpo de energia, o feito é o micróbio para dar formação ao filho. O corpo de energia racional não é nada menos que o representante do Pai eterno, que é o racional superior. Então, o corpo de energia racional é o pai do animal na classe racional. Então, nós temos duas paternidades, na verdade, que é as duas origens, a paternidade biológica, o Sol, com as suas partes que foram desdobradas do foco de luz, que o foco de luz é que deu origem ao Sol, mas as 7 partes que vêm criar o nosso carbonário, da onde nascemos. Mas tem a origem racional, que o pai da classe do animal racional. O pai do animal racional, no caso, é o raciocínio. Que tá Sim, é o ele corpo, que é o pai do é este corpo de energia racional que foi organizado na máquina do raciocínio, no espaço, pela organização dos seres orgânicos. Daí, então, o raciocínio materializado nessa máquina é que vai dar causa ao micróbio, pela organização dos seres orgânicos dentro deste carbonário,
Por que isso é o você filme. falou que você falou que são dois pais que nós temos. É, É o exatamente. raciocínio, é o pai da gente, da matéria, do corpo de matéria. Na verdade, são três, né? Se você São olhar três, direitinho, são três. Aquele que está na nossa certidão de nascimento, que é filho e irmão. Na verdade, não é pai, é filho e irmão. Tem o pai, que é a natureza, que é o sol, com as suas 7 partes, cria biologicamente a sombra para que o fluido possa criar aquela vida, transformar a figura humana. E temos o pai racional, que é o que tem raciocínio na classe racional. O irracional já está longe dessa paternidade, porque ele nega o pai. O irracional é irracional porque ele é criado pelo pai sol, no caso o sistema orgânico, que produz o micróbio do ser humano, também produz o micróbio do irracional. Mas ele já não tem mais essa vinculação, que no caso é o raciocínio, e o raciocínio não vincula no irracional. Por isso é que chama de irracional. Realmente, esse estudo que a gente começa a falar sobre isso, né, para quem está de fora ouvindo, né, Porfírio, vai achar um tanto quanto, às vezes, embaraçoso. Mas que a verdadeira origem. Mas que depois que você passa a estudar a cultura racional, que a energia racional começa a limpar nossas entranhas, né, aí você começa a entender o que você está falando aí. Que ele falou para nós aqui, porque eu estou transcrevendo um puxãozinho de orelha que ele nos deu, mas ajuda, né? Porque o puxão de orelha de Deus para nós é a maior ajuda que a gente precisa. Eu, pessoalmente, testemunhei 2 vezes, por 2 vezes ele me deu aquele puxão de orelha, que é melhor nem comentar, mas que me levou à conclusão de que o pai que puxa as orelhas do filho é porque o filho tem necessidade de algum valor. Então, me confortou. Mas que a coisa foi feia, foi. Onde muitos correriam para longe, eu persisti, porque eu sabia com quem eu estava sendo lidado. Né? Eu não estava lidando, estava sendo lidado. Porfírio, o mundo racional só passou a ser pai quando nasceram os animais racionais. Mas no mundo racional não existe pai. Só existem irmãos. Porque é tudo igual, exatamente. Aí já é a concórdia, é a fraternidade universal. Já não há pai nem filho. Por isso que a gente também tem aquela percepção de que Deus existe dentro da deformação. Mas é só dentro da deformação, isso que eu ia falar. Porque antes da deformação não há necessidade de existir que Deus. Existe isso tudo. Porque a concepção já é Deus, tudo é Deus. Então não existe... No mundo racional não existe Deus. Não existe Deus porque não há filhos, mas na medida que começou a criar o segundo mundo, que foi dado consequência por uns tantos, que formaram um foco de luz, que toda essa organização derivou dessa coisa, então foram feitas as 2 organizações que estão bem retratadas na advertência do livro Universo em Desencanto, né, Dr. Carlos? Aquela advertência você falou, Porfírio, também, que volta por estar ligado, volta para o mundo racional. Mas para se ligar tem que conhecer cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Exatamente. A cultura racional é que faz essa ligação. Volta porque quer voltar. Do ator, da personagem para corresponder ao retorno. Né? Aí junta tudo. Mas ainda falando da advertência, doutor Carlos. Da vida e da organização dos seres orgânicos, que foi tema do nosso vídeo anterior. Não. Foi esse? Não, foi. Não, mas... Ô, Luiz Cláudio, por gentileza, lê só o primeiro parágrafo da advertência. Anterior foi A Vida é um Filme. Não, a advertência da primeira, logo no início, vê-se, por gentileza. A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma forma tal que os seres orgânicos imperam no degladiamento, na degladiação da vida. O segundo parágrafo. Segundo parágrafo. A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme, equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo de que se constitui a vida. Então, aquela questão do filme, as organizações devem ser paralelas. A organização que produz o filme, que é o Sol, o pai do animal, e a organização que produz a origem, que é o autor do que vai se fazer lá. Então, as organizações têm que ser paralelas, porque se o autor,
que produz a novela não estiver de acordo com a organização que vai criar essa produção, não vai haver uma boa novela, não vai haver um bom filme. Compreender? Então, as organizações têm que ser paralelas. Quais as organizações têm que ser paralelas? A organização da vida com a organização dos seres orgânicos. E quem é que julga esse paralelismo dessas duas organizações? O Tribunal Racional. Está completa a advertência, doutor Carlos? Estudando, né? Tem muito mais. É verdade. Isso aí é sempre... Cultura racional é uma magnitude, né? Com a ressalva, é muito subjetivo, é muito abstrato e é 100% metafísico. Essa questão da novela com o filme, a novela conta uma história em muitos meses, o filme conta em 2 horas, né? Mas é sempre a mesma questão, tem que ter um estúdio, a organização, tem que ter um produtor, alguém que financia, tem que ter um diretor, tem que ter o pessoal da técnica e depois os atores, e aí sai o filme. Mas o que eu quero complementar aqui rapidamente é que esse ditado inédito do mestre, que o Porfírio leu aqui, e vai sair nos créditos aí para todo mundo poder ter acesso, ele é uma extensão do que está naquela tirinha do disco do Tim Maia, né? Ali é uma tirinha, com desenhos e pouca coisa escrito. Ali é um resumo assim, que deixa a pessoa maravilhada e ao mesmo tempo com um monte de perguntas interessantes, importantes por responder dentro de si, pelo estudo vai responder. E o que eu quero realmente dizer é que no Obras Primas ele repete o que está na história de São Francisco de Assis, lá em Assis, quando ele devolve até as roupas numa praça pública para o pai, fica nu e diz que a partir daquele momento ele só tem um pai que está no céu e uma mãe que é a natureza, sendo que a mãe dele de fato ali era a amantíssima, Dona Picá. Então, o Obras Primas diz assim, que pai e mãe de matéria está errado a gente chamar de pai e mãe, que são aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, como foi dito no início do vídeo. E que só tem um pai, aquele que está no céu, e a mãe é a natureza. Isso é textual do Obras Primas. O fim do vídeo volta ao início. Cultura racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal e não perca tempo. Conheça o livro Universo Desencanto, a Cultura Racional, Imunização Racional. Obrigado pela sua atenção e salve.